Fala, turma! Tudo bem? Aqui é o professor Davi, estreando o nosso podcast. E esse podcast que vai conter aí várias entrevistas com os professores mais tops que tem, ou seja, professores extraordinários, falando um pouco para vocês sobre cada disciplina que cai no Enem. Então, você quer brocar nesse Enem? Não perca um episódio desse podcast. E para estrear o nosso podcast, né, para começar aí com chave de ouro, a gente chamou aí alguém de uma disciplina que a galera de saúde ama. A galera que vai fazer medicina, então, meu Deus do céu, é a disciplina que eles, se deixarem, estudam, né? Mais de 48 horas por dia. Então, vou deixar que ela mesma se apresente e fale um pouquinho da disciplina dela. E com vocês. Então, deixa eu interromper logo aqui, senão ele não vai deixar eu falar. Então, galera. Esqueci o nome. Eu sou biologia. Eu sou a professora Ivana de biologia. Biologia é meu nome, é meu sobrenome. É biologia. Então, galerinha, eu vou fazer aqui uma apresentação rápida, né? Eu sou a professora Ivana de biologia, formada aí, licenciada, né, pela Universidade do Estado da Bahia, em Ciências Biológicas. Mestre pela Federal do Oeste da Bahia, né, em Ciências Ambientais, aí abrangendo essa questão do meio ambiente. E doutora pela Federal do Rio de Janeiro, em Ciências Biológicas também. Então, a Federal do Rio de Janeiro é o Museu Nacional, não sei se vocês vão lembrar, né, aquele museu que pegou fogo e que o Corpo de Bombeiros não tinha água para apagar o fogo, enfim. Foi lá onde eu fiz o meu doutorado. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho aí sobre essa disciplina, a melhor disciplina dessa prova do Enem. Para quem vai fazer saúde, para quem não vai, para quem vai fazer humana, pouco importa. É biologia, e é isso aí. E vamos falar sobre essa biologia no Enem. Vou deixar aí Davi fazer umas perguntinhas pra gente. Falou a professora biologia. Você vê que ela nem o nome ela quer falar, ela só quer falar biologia. Biologia. Para quem conhece é biologia. Me chame de biologia. Na minha época, depois eu vou contar para vocês como respondi a prova de biologia. Bom, galera, mas eu já adianto que fiquem até o final do podcast, porque eu separei uma pergunta surpresa lá. Né? Ela vai ter aqui surpreendida com a pergunta. Na verdade, todas as perguntas são surpresas, mas essa ela não tem ideia de que vai acontecer. O nome do filme é Laranjada. Vamos nessa. Então vamos falar um pouquinho sobre biologia, né? Já que a gente está aqui hoje para falar sobre biologia. E a primeira pergunta que eu separei aqui para fazer para a professora doutora Ivana é para ela falar um pouquinho para a gente sobre o que é a biologia e qual a importância, né, da biologia para o Enem. Então, né? A biologia é aquela área que você aprende para a vida, né? São informações que é para a vida, não informações só para uma prova de vestibular, uma prova da sua escola, uma prova de concurso. Não, biologia é uma área que você consegue otimizar em quase todos os setores da sua vida, em quase todas as partes, em quase todas as suas vivências, em praticamente todas. Então, a biologia no Enem, ela vai ser uma área dentro da ciência da natureza que vai ter um peso maior para os cursos da área da saúde, né? Claro. Mas que é uma área que é importante para todas os outros cursos que vocês pretendem fazer, porque quanto mais ponto você fizer, mais chance você tem de alcançar e almejar o curso que você deseja. Então, dentro da área da saúde, claro que o peso da biologia vai ser maior. E é por aí. Então, a importância de você estudar a biologia, foi essa pergunta que você fez a primeira, né? Falar um pouquinho da biologia e a importância dela. Então, a importância é basicamente essa daí mesmo, né? Então, quanto mais questões você conseguir fazer, mais ponto você tem, e mais chance você tem de alcançar seu objetivo. E dentro da área de ciência da natureza, a biologia ela costuma ser uma disciplina que você consegue desenrolar um pouco mais rápido, né? Quando você compara com a física, quando você compara com a química. Claro que não estou desmerecendo nada, mas... Estatisticamente falando, ela está certíssima. Mas a biologia otimiza o tempo e ajuda você uma pontuação um pouco maior, né? Acho que... Normalmente, ciências da natureza, a maior quantidade de acertos está localizada na prova de biologia. Isso é fenomenal. Será por quê, né, gente? Mas aí você só vai saber efetivamente o porquê disso
vindo para um curso que nós temos aqui, né, que é Isolada de Ciência da Natureza. Inclusive, nós estamos com matrículas abertas, tá? Mas as vagas são limitadas e vagas corre. quase esgotadas. Pois mesmo, vamos nessa. Beleza, já que a gente está falando de biologia, Enem, biologia, né? A próxima pergunta é o seguinte. Quais são os assuntos de biologia que mais caem no Enem, né? Assim, dada a abrangência da biologia do Enem. Então, o que a biologia abrange dentro do Enem? E disso que ela abrange, o que é mais cobrado? Bom, vamos lá. Preparem lápis, caneta, papel, porque quem vai falar agora entende. Chama. Eita, sem pressão. Então, galera, o Enem é uma prova, né, que não é assim tão conteudista. Claro que a gente precisa saber dos conteúdos, óbvio, né? Mas, assim, é uma prova que trabalha muito com inferência, né? Trabalha muito com enunciado, e o enunciado fala muito aí sobre as questões e ajuda vocês a desenrolar. Então, quando a gente pensa em conteúdo, o que mais cai de conteúdo no Enem? Humanidade e ambiente. Né? Humanidade e ambiente vai trabalhar aí com os problemas ambientais, vai trabalhar se eu tenho um problema ambiental, eu tenho um problema de patologias, eu tenho viroses novas, emergentes, né? Doenças emergentes, como foi o caso aí do Covid. Eu tenho os problemas ambientais, acho que eu já falei, né? Os problemas ambientais gostam muito de cair em prova. E quando a gente pensa nesse conteúdo, a gente tem que ficar antenado às notícias, né? As informações, as pessoas que estão sempre assistindo o jornal, antenado aí nas informações sobre novas tecnologias dentro dessa área, né? Quando a gente pensa agora no Covid, essa nova tecnologia da vacina, do RNA mensageiro. Então é extremamente importante a gente conhecer e ficar antenado também quando a gente pensa na prova de biologia, nas referências que as questões trazem para a gente, porque ajuda a gente a responder muita coisa, né? Fala muita coisa. Então, tem algumas revistas que a gente tem como ponto-chave, né, super interessante. Ciência Hoje, podem reparar nas provas do Enem. Muitas questões são retiradas do Ciência Hoje. Então, olha, assim, que dica, por hein? mais que você não tenha assinatura, você pode seguir a página e a informação chega e depois você aprofunda, vai pesquisar. Mas se vocês quiserem, podem olhar a prova do Enem de biologia e reparar que nas referências cai muito sobre a revista Ciência Hoje. Então, assim, dentro da humanidade e ambiente, problemas ambientais, as parasitoses, né, porque está totalmente atrelado à modificação do ambiente pelos seres humanos e, consequentemente, a migração de determinados organismos para a região urbana, né, causando essas inúmeras patologias que a gente vê por aí. Quando eu falo de doença, eu quero chamar a atenção para o HIV, né? O HIV, ele está aí muita notícia sobre ele por conta da vacina que está sendo produzida, que já foi produzida, inclusive, e está sendo testada. E também fisiologia e anatomia humana, que é um conteúdo que cai bastante, principalmente do sistema endócrino. O sistema endócrino vira e mexe cai, né? Lá sobre a glândula tireoide, metabolismo, o hormônio antidiurético, ADH, né? Desidratação. Logo na terceira escala aí da hierarquia dos conteúdos, tem a genética. Genética cai muito também, muito genética. Todo ano tem uma questão de genética. Se eu não me engano, foi em 2021 que caiu uma questão sobre o sistema BO. E essa questão, sistema BO, envolvia um outro conteúdo que é a genética de população. Que muitos alunos deixam para lá, não estudam. Ah, professora, isso não cai, porque é um conteúdo relativamente denso, né? Mas é produto notável puro, é matemática, inclusive, né? Então, mas não é nada assim, nenhum bicho de 7 cabeças. Se você quiser conhecer esse conteúdo, chega mais, que você vai aprender no nosso curso de biologia. Com certeza, né? Porque, inclusive, tem professores que não dão esse conteúdo, né? Porque é um conteúdo que envolve muita matemática. Então, às vezes o professor, isso não cai muito não, mas caiu e vem caindo. O equilíbrio de Hardenberg no Enem. Né? Então, para você responder a questão, você precisava conhecer o sistema BO, como é a questão da transfusão de sangue, tipagem sanguínea, e precisava conhecer a genética de população, senão você não iria marcar a resposta correta. Logo em seguida vem a citologia, né? A citologia que é aquele conteúdo chave dentro da biologia, que traz aí nosso dogma, que é o DNA, síntese de proteína, é extremamente importante também. Tá? Então, assim, claro que existem outros. Eu quero até comentar uma coisa, já que a gente está falando de conteúdo, né? Claro. Sem querer me estender muito, já me estendendo. Que o Enem, ele vem com uma perspectiva de não cobrar muita botânica,
não cobra muito zoologia, né? Então tem livros já do ensino médio que a botânica já está lá para o final, porque há uma tendência de não vir mais essa cobrança aí, tanto da área da botânica quanto da zoologia. Que eu acho até que é um prejuízo, né? Porque muita coisa de recurso que nós temos vem principalmente das plantas, né? Da interação, da coevolução dos animais com as plantas. Então, se a gente tem hoje uma diversidade de angiosperma na natureza, é graças a essa coevolução dos animais com as plantas. Mas, enfim, é uma dica. Vamos focar naquilo que é mais cobrado, para a gente não perder tempo aí com os estudos. Então, é por aí. Galera, eu queria ressaltar duas coisas bem interessantes que ela falou aqui. Uma delas foi uma questão de vocês analisarem tendências. Isso não só para a prova de biologia, mas para a prova de ciências da natureza em geral. É vocês entenderem que essa prova, né, a Ivana falou aqui no início, de uma questão conteudista. Perceba que o Enem ele atrela muito a questão de conteúdo com uma questão de tendência. Então vocês têm que retirar momentos, né, aí nos intervalos de estudo de vocês para acompanhar as tendências científicas também. A gente acompanha muito tendências sociais, tendências históricas, mas tendências científicas estão ficando de lado. E a gente não pode deixar isso acontecer. Quer ver? Quantos alunos que estão acompanhando aqui, quantos estudantes, até mesmo professores estão acompanhando aqui, sabiam desse fato aí sobre a vacina do HIV, né? Então, assim, é importante que vocês acompanhem. Ela citou uma fonte super importante para que vocês se mantenham atualizados. Então, assim, hoje as próprias redes sociais são elementos muito fáceis de vocês acompanharem, né, essa evolução e se manterem atualizados, porque a prova do Enem cobra atualização, ela não cobra só o conteúdo. Então, você relacionar esses dois elementos. Então, isso é muito importante. Ela trouxe isso para a gente, então é bom que vocês se situem dentro. Uma coisa interessante também que se falou aí sobre essa questão da biologia e que eu achei importante, né, ressaltar, foi lá no início que quando a gente comentou um pouquinho sobre essa questão de nota da biologia. Perceba o quão importante é agregado lá dentro do texto da biologia, quando a gente ainda dessa questão de nota com tendência, que assim, o fato de você conseguir entender a tendência faz com que você leia um texto, né, que vem lá, normalmente o texto de apoio que te direciona para uma resposta de uma maneira muito mais simples, e isso te faz ganhar tempo resolvendo a questão. E esse tempo que você ganha, melhora a sua nota. Então sobem seus acertos. Isso, e isso que o Davi está falando é extremamente importante você encontrar a palavra-chave daquele enunciado. Comando, né? Porque é como eu comentei aqui mais cedo, né? A gente estava conversando mais cedo e aí a gente comentei a questão de bioquímica sobre os lipídios, né? Que vinha um enunciado da questão, um enunciado relativamente grande, que é um dos problemas aí do Enem, né? Que é a questão do tempo, porque é uma prova densa, uma prova com muito texto, e a questão trazia todas as respostas corretas em relação aos lipídios. E para eu responder a resposta correta em relação aos lipídios, eu tinha que pegar uma palavrinha-chave que estava no enunciado. Então, ele contou toda uma historinha nessa questão. E se o aluno ele não tiver antenado, ele desatento, não tiver treinado, né, para poder responder as questões, ele vai marcar a resposta errada. Então, ali na questão tinha um detalhe que falava sobre escassez de alimento. E uma das principais funções do lipídio é a reserva de energia. Então, é esse detalhezinho que vocês precisam prestar atenção para não errar a questão, para otimizar o acerto de vocês. Então, no enunciado tem muito a dizer. A fonte da questão tem muito a dizer também. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas aí, tá? E aí é interessante, percebam que quando a gente está falando de uma prova, a gente está situando vários elementos. Não é só conteúdo. Né? Porque vocês vão estudar por aí, e aí vocês vão estudando, e aí muito professor que dá aula e está falando, não, é importante você saber o conteúdo, decora a forma, decora isso, decora aquilo, esse assunto não é tão importante, é importante. Galera, não é só conteúdo. Percebam a quantidade de elementos que a gente fala para você se dar bem no Enem. Então, para você ir bem no Enem, não é só conteúdo, tem uma série de elementos que envolvem, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do doping, né, que a gente tem exames antidoping, né, o aluno, ele sabe que a hemácia transporta gás, que é importante, mas ele não consegue fazer essa relação com a atividade metabólica, ele não consegue fazer a relação com a atividade física, com o aumento da frequência cardiorrespiratória daquele atleta, e o porquê que ele toma medicação. Então, já caiu inúmeras vezes questões nessa pegada aí de antidoping, né? E o porquê dessa medicação, o que é que essa medicação efetivamente faz? O Enem não vai te perguntar o que é a hemácia, nem o que a hemácia faz.
Qual é a função da Emácia? Não é assim que ela vai abordar você. Ela vai contar um caso e você tem que associar aquilo que você sabe do conteúdo com a realidade daquele fato que está acontecendo naquela questão. Então, a gente precisa fazer as questões justamente para a gente treinar. E a gente treina mesmo na Isolada de Ciências da Natureza. Com a professora Ivana em Biologia, porque a gente está falando de Biologia, tá? Quase esgotadas, Pois viu? é, então venha de lá com mais uma, que eu estou aqui ansiosa para responder. Vamos pegar esse gancho Bora. aí de aluno, prova de Enem, Biologia. E aí eu quero entender o seguinte, se você aí tivesse que listar aí 2 ou 3 dificuldades, qual você listaria que são assim as principais dificuldades de um estudante que está fazendo a prova de Biologia no Enem? Principal dificuldade. Eu acho que a principal dificuldade é a interpretação. Por incrível que pareça. Né? Porque não é português. Mas português tem tudo. Né? Então, assim, a interpretação vai falar muito. Para o aluno, ele consegue eliminar 3 faces, mas ele vai marcar errada. E ele vai marcar uma resposta que não tem nada a ver com o enunciado da questão. Então, eu penso que a principal dificuldade é a questão da interpretação. É a atenção, principalmente porque o Enem é uma prova cansativa, então chega uma hora que o aluno, por mais que ele esteja focado, que ele saiba o conteúdo, ele acaba ficando desatento, né? E a principal de todas é a ansiedade. Eu acho que o aluno, quando ele treina e ele está bem preparado, ele consegue ter mais tranquilidade para fazer a sua prova, né? E controlar dessa ansiedade, porque muitas vezes o aluno não passa ou não alcança o curso que ele quer, não é porque ele não sabe, não é porque ele é fraco, não é porque ele não estuda, é porque o emocional dele atrapalha ele diretamente na resolução das questões, e isso mexe com o seu metabolismo. Isso mexe muito e atrapalha o seu resultado. Então, para mim, é a interpretação, né, a questão da atenção e a ansiedade. Para vocês verem, né, que assim, dentro da biologia, você pergunta para uma professora que é expert em biologia, qual a principal dificuldade do aluno na prova de biologia? Não é o conteúdo de biologia em si. Então, claro, assim, ainda mais assistindo aula comigo, não tem problema nenhum de conteúdo. Assim, é importante que vocês saibam o que rodeiam vocês quando vocês estão estudando, né, que vocês se preparem em todos esses elementos, e não apenas, né, no conteúdo em si, isso é importante. Uma coisinha que ela falou no assunto anterior, eu anotei aqui, tinha acabado esquecendo de comentar, é sobre estatísticas, pessoal. Muita gente, quando vai estudar, tem alguns professores aí, em geral, que comentam, falam assim, isso aqui não cai, nunca caiu, nem nunca vai cair. A tendência do Enem, em algumas disciplinas, né, e aí eu quero entender um pouquinho isso, inclusive em biologia, tem alterado, né, tinham assuntos aí de algumas disciplinas, inclusive, que nunca tinham caído, que começaram a cair. Então, a estatística do Enem não é uma coisa fixa o resto da vida, ela vem oscilando. O Enem começou em 2009, ali nesse novo modelo, então até 2011 era um tipo de prova, foi para 2012 alterando, 2013, 2014, então está alterando, a estatística está variando. Então o professor ele também fica estudando a prova para entender o que está acontecendo e para passar para vocês. Isso aí é como o Davi falou, são tendências, né? A gente não tem como adivinhar, porque se a gente pudesse adivinhar, tá todo mundo lá, né? Mas assim, existe a estatística, existe uma tendência, né? Existe a atualidade fala muito, acho que não só dentro da biologia, acho que dentro de todas as disciplinas. A atualidade ela vai falar muito, né? Essa questão do Covid mesmo, ano passado foi muita questão sobre vírus, né? Sobre o Covid, então assim, é atualidade, é a gente ficar atento no que está acontecendo aí e não se apegar naquilo que mais cai ou que não cai. A gente tem que ter uma visão, a gente precisa estudar, como o Davi falou, né? A prova do Enem para a gente ter conseguir montar essa estratégia de estudo para vocês. E aí, pegando esse link, né? Assim, a gente falou de macro conteúdos, mas eu queria que você desse a dica para essa galera que está acompanhando a gente, assim, o que é com certeza necessário, né, de estudar de biologia para o Enem. O que ele tem que sentar ali agora e notar, falando, tem que estudar isso e isso para fazer uma boa prova de biologia no Enem. O que você recomendaria para essa galera aí? Rapaz, aí é coisa, viu, meu amigo? Só que assim, é como eu falei, né? Genética é certo cair uma questão de genética. Doença também, muito, sempre cai uma ou outra, né? Os parasitoides. Ecologia, nossa, ecologia tá dentro de humanidade e ambiente, né? E eu vou dizer, viu, que esse ano pode esperar biotecnologia. Previsões da Tivana, viu? Anotem aí, ó. Biotecnologia.
né? Que são uma área aí bem promissora dentro da biologia, até para aumentar a estatística de vida do indivíduo, né? Então, é isso. Agora sim, quer conhecer mais? Chegue mais. Anotaram aí, vocês estão anotando essas dicas todas aí, galera. Não Olha o deixa de HIV, anotar. olha o HIV aí, viu? O HIV também, vou te Bom, dizer, né? ela citou esses conteúdos aí, né? Dentro desses conteúdos, então ali a galera anotou. Ah, Agora eu quero que você diga pra galera o seguinte. lá Pra vem. a galera que anotou esses conteúdos aí, como é que eles revisam esses conteúdos da maneira mais eficiente possível? Bacana essa pergunta. Ó, por experiência própria. Questão, gente. Ó, não tenha medo de errar, sabe? Não tenha medo de errar. Eu prefiro ler, eu prefiro ficar ali lendo para depois eu ir fazer a questão, porque senão eu vou errar, vou ficar frustrado. Não, não tem isso não. A hora de errar é você estudando. E eu digo mais, você vai fazer uma questão, você vai tentar, né, responder. E aí quando você erra ela, você vai buscar informação sobre ela. Quando você busca informação sobre ela, você já agrega uma informação e aquilo vai fixando na sua cabeça. Sem falar que quando você faz questão, você adquire mais experiência. Então, quanto mais questão você faz, mais experiência você adquire, mais visão você tem de como ela é cobrada. E aí você consegue, aí assim, né? Se você tem tempo hábil para isso, né? Assim, porque normalmente muito próximo, questão, gente, questão. Mas aí faz um mapinha mental, faz um esqueminha ali no cantinho sobre aquele conteúdo, né? Mas o meu conselho maior, e eu acho que primordial, é fazer questão. Errou, procura saber por que errou, revisa aquele erro lá e vai fazendo questão que vai dar certo, galera. Mas as técnicas das questões, tá isolada. Mas vocês pegaram aí, né, basicamente, quais são as principais dicas aí para se preparar para biologia. Eita, que massa. Bolou tudo A aqui. principal, na verdade, é vir estudar comigo. Eu não perco essa oportunidade, né? É uma biologia divertida, vagas uma abertas. biologia divertida de novo, divertida novamente e muito legal, cara. Divertidamente. Se viu, vocês a quiserem, a biologia. gente pode até trazer alguns alunos para fazer alguns depoimentos. Acho que É vocês vão verdade, é gostar. interessante, né? Eu Aham. gostei dessa ideia. Bora. Bom, a gente tava falando de biologia, né? Então, assim, as dicas de biologia e tudo mais. biologia. Só que, assim, na visão da Ivana agora, né? A Ivana. Lá vem, viu, gente? Eu vendo tenho até Enem. medo dessas Então, perguntas. a Ivana aqui, né? Tá vendo Enem. Ivana vai Então, fazer Enem. Qual é a dica mais importante? Essa é a dica pra Ivana, tá de fora, assim, olha no estudante, tá estudando o Enem de maneira geral. Então, qual é a dica mais importante agora pra essa galera que tá estudando Enem? Pra você, qual é a dica que você daria pra você mesma antes, se você fosse fazer o Enem agora? Eu foco naquilo que você quer, né? Se aquilo que você quer é o que você quer mesmo, então foca naquilo e vai. E a principal dica é essa, gente, é questão. É questão, e não tem pra onde correr. Né? Então, e controlar a ansiedade, que a gente comentou aqui já, né? Vocês têm que pensar que a prova do Enem é só uma prova. É mais uma prova. Porque quando você vai fazer a prova com aquele compromisso, eu tenho que passar, é minha única chance, o Enem é só uma vez no ano, eu tenho que passar agora, isso atrapalha demais. Vocês fazem simulado o ano inteiro, vocês estão fazendo simulado, vocês estão fazendo questão. Você tem que encarar a prova do Enem como mais um simulado. Porque vocês simulam isso praticamente o ano inteiro. Então, quando você vai fazer a prova com aquela obrigação de passar, isso já dá um bloqueio no seu sistema nervoso central. Maria, né? E aí você acaba dando um branco. E se você dá esse branco, o branco ele existe, tá? Ele existe, porque o nervoso o atrapalha. Eu falo isso por experiência. Né? Eu tive que passar aí pelo um TCC, eu já tive que passar por congressos, eu já apresentei trabalho em inglês. Gente, inglês, eu não vou nem falar do meu inglês, como é que é. Né? Eu tive que defender uma tese, eu tive que apresentar inúmeros relatórios. Então, assim, na hora que você vê, você faz aquilo o tempo inteiro. Mas na hora que você vê uma banca de pessoas experientes dentro da sua área, você gagueja, você fica suando, você tem ataque cardíaco, né? Eu aqui para esse podcast estava falando com o Davi, minha mão está suando. Quer dizer, a gente fica, só que se a gente deixar o emocional atrapalhar o nosso rendimento, a gente não vai ter bom desempenho na prova. Então é foco, gente, foco, tranquilidade, controla a ansiedade, alimentos leves na hora de fazer a prova. Né? Então, assim, é isso. A minha dica é essa como professor e como mãe, tá? Porque então, assim, né? Você tá vendo aí o quanto ela recomenda provas anteriores.
Então, não deixem de anotar essa dica aí. Isso. E a questão do foco, né, pessoal? Quando se fala a palavra foco, a quantidade de elementos, né, que estão envolvidos nessa palavra, que elas estão ali, até a questão de alimentação, né? Quando você se alimenta melhor, né, o seu corpo responde melhor. Isso é importante, né? Nada de cortar glicose, não exagera, tá? Mas o seu sistema nervoso, os seus neurôniozinhos só vão fazer sinapsezinhas, liberando neurotransmissores que vai otimizar você na presença da glicose. Então deixa de maluquice e vá comer seu carboidrato, nem que seja o complexo. Vocês estão vendo, né? Que eu tô dando algumas dicas aí, quem quer conhecer mais, ó. Rapaz, essa questão até falando de comida, você tá vendo que complica aí, né? Eu ainda não complica não, ela otimiza. A dica de biologia que eu vou falar no final, né? Então bora para mais uma. Então assim, falando ainda sobre Enem, né? A gente ainda dentro desse contexto de Enem, agora a minha pergunta é a seguinte, para a professora Ivana, né? Qual é a sua opinião sobre a importância do Enem hoje? Por que o Enem é importante hoje? Porque ele é a porta de entrada, né, para as principais instituições de ensino superior do país, né? O Enem, claro que ele tem os cursos elitistas, ele tem os cursos que são mais concorridos, porque eles são, consequentemente, mais procurados aí pelos alunos, por devido inúmeros fatores. Mas é a principal porta de entrada. Então, hoje você não sei o que é que eu vou fazer. As instituições federais trazem o curso de BI, né, que é bacharel interdisciplinar. Isso. Então você tem bacharel interdisciplinar na área de humanas, na área de linguagens, você tem na área da saúde, e aí dentro desse curso você já tem uma noção do que efetivamente você pretende fazer. Então assim, eu, enquanto bióloga, professora de biologia, eu fiz um curso de biologia e me encontrei no curso de biologia. Eu fiz enfermagem, não me encontrei, né? Pensei em fazer medicina, mas fiz enfermagem, fiz uns estágios, não funcionou. Então, eu prefiro, nasci para isso, para dar aula. Eu me encontrei dentro da universidade, né? Tanto é que eu fui fazer um mestrado, procurei um doutorado, então eu procurei o mais alto, né, grau aí dentro da minha formação, né, por amar, por gostar e por ganhar também, né, gente? Que a gente também não vive só de amor, porque se fosse só amor, precisava sair de casa, né? Enfim, é isso. Então, a importância do Enem é isso, é uma oportunidade de um salário melhor, é uma oportunidade de uma vida melhor. Eu aconselho, e se eu pudesse, eu daria oportunidade para todos terem essa oportunidade de entrar na instituição de ensino superior, que é um mundo, né? É massa, viu, galera? É massa. Toda vez que um professor vai falar de uma instituição de ensino superior, né, aqui dentro do Enigma a gente refere a ela como IES, né, Instituição de Ensino Superior. Toda vez que qualquer professor vai falar, vê que o olho brilha, a galera fala, pô, velho, é muito legal, tá? Porque lembra da época que a gente era jovem. Muito massa. Era não, porque eu sou ele, eu já não sei, mas eu... Você já perceberam, né? Época e tal. Então, legal demais. Mas assim, lembra que eu falei que eu tinha deixado a pergunta? Ai, né, meu Deus, não vou. Tchau, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Eu vou vazar. Mas assim, na verdade, essa pergunta para biologia, né, ela é muito simples, ela é muito tranquila de responder. Vocês né? acham? Ela é muito tranquila. Que é o seguinte, como é que você entende que essa disciplina, que é a biologia que você ensina, pode ser aplicada na vida real? Por que isso? Por que essa pergunta? Porque normalmente o estudante, quando ele está estudando qualquer disciplina, ele relaciona aquilo com o que ele vê no dia a dia, né, com o que ele entende de mundo, com a visão dele. Então, como é que você acha que a gente pode aplicar essa biologia no dia a dia? Essa pergunta é quase dada para biologia, né? Ah, gente, eu tô até com medo de não conseguir responder. Muito complexa. Véi, quando eu tô dando aula de biologia, a gente prepara uma aula. Tipo, eu vou dar aula de, sei lá, sistema digestório. Nossa, é tanta pergunta. Aí vem perguntar de bariátrica, aí vem perguntar por que eu não posso falar, professora, é verdade que se eu comer e beber água, minha barriga vai crescer, né? E aí eu fico com a barriga grande. E aí a galera vai fazendo as perguntas. Gente, é tanta pergunta. Às vezes quando você pensa que você já tá lá no sistema nervoso, né? Porque eles vão além. E isso eu falo em todas as turmas. Em todas as turmas, né? Você prepara uma coisinha ali, se você não tiver isolada de natureza, não tiver preparado, né, se tiver experiência, você fica até em saia justa. Mas vamos dar um exemplo aqui, já que Davi fez essa pergunta. Quando a gente está almoçando, que a gente é criança, o que é que nossos pais falam, né? A mãe, a avó, né? Meu filho, você não fale enquanto você estiver comendo.
Não pode, porque senão você vai engasgar. Essa avó, essa mãe, muitas vezes, não sabe que sua traqueia tem uma abertura, que é fechada por uma membrana, né? E que fica do ladinho do seu esôfago. E que se você fala e come ao mesmo tempo, essa comida pode cair no lugar errado, que no caso seria a traqueia, e você asfixiar, e aí tem todo um problema, né? Então, assim, a biologia tá no dia a dia. Quando você relaciona a sua aula com a sua rotina, o aluno pega muito mais fácil, pô. E gente, Deus, ele me colocou nessa disciplina. Gente, eu não consigo, meus alunos não fogem, gente, não fogem, eles curtem. Porque eu consigo trazer exemplos que é a vida deles, o que eles vivem no dia a dia. Então a biologia não foge jamais, é totalmente lúdico. Você consegue palpar, você consegue ver. Hoje eu coloquei um aluno para montar lâminas, ele conseguiu ver 2 células, a célula vegetal e a célula animal. E ele só falava, que massa, professora, que massa. Lâmina, para quem não sabe, é um vidrinho que a gente coloca no microscópio, tá? Pra ver. Isso, lâminas de sangue, né? Lâminas, aquela laminazinha para fazer tipagem sanguínea, enfim, né? Que a gente só consegue visualizar, porque célula, você sabe que é bem pequenininho, né? Então, ela só consegue ser visualizada com o aparato microscópico. E aí é isso, gente. Então, biologia, Ave Maria. Essa Tá em tudo, em todos. Né? O porquê do cabelo, que o cabelo é cacheado, porque o cabelo fica liso, né? Por que você... Ah, professora, vai dar uma aula de sistema respiratório. Professora, o que é asma? Né? Por que as pessoas tinham o quadro de Covid agravado? O que acontecia? E aí você vai embora. Muito lindo, gente. Massa demais. A biologia é linda, né? É lindíssima. Nossa, muito legal. Eu sou apaixonada, sou suspeita, eu amo o que eu faço e amo minha disciplina. Ave Maria. Contem comigo aí. Na Isolada de Ciência Natural. Bom, pessoal, então o nosso podcast, né, finaliza aqui. Queria deixar os agradecimentos aí à professora Ivana. Por nada, muito obrigado R$5 pelo tempo aí que ela dedicou para estar conosco, compartilhar aí todas as experiências, o conhecimento que ela tem, né? Agradecer demais essa pessoa por estar aqui conosco. Massa. Né? E deixar esse espaço aí agora para ela, né, falar qualquer comentário, deixar um abraço aí para quem ela quiser. Então, galera, é isso. Eu espero ter contribuído aí, né, com vocês em algumas dicas, algumas visões. Quer me conhecer mais? Se inscreve no canal, ative o sininho. Do tio Davi ali, né? Mas assim, estamos aqui no colégio, estamos aqui dispostos a ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. E como a gente falou já desde o início do podcast, aqui nós temos um curso que é o curso Isoladas de Ciência da Natureza, que é ministrado por mim, na área da biologia, por Davi, na área da física, e a professora Tamily, que vai estar aqui, né? Nos próximos episódios, a professora Tamily, que é doutoranda em química, né? Já é mestre também. Então, a gente tem aí essa... top demais. E aí tem essa galerinha aí trabalhando em cima da parte da prova do Enem, que é o calcanhar de Aquiles da galera toda. Então, a gente quer aumentar a nota, né, Davi? Da galera, a gente quer contribuir. Então, nós vamos. Nós vamos, é isso mesmo. Então, é isso aí. Então, se quiserem, tiverem interesse, procura a gente, vem aqui. E nós estamos aqui para ajudar, né? Cheio de amor para dar. Um beijo, um abraço, até a próxima. Minha mão continua suando, enfim, mas está tudo sob controle. Tô calma, tranquila. Certo. Nem tive uma crise de risos também, não teve nada disso aqui. Acompanhe nos bastidores. Pois é, um beijão, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Galera, valeu, então Davi. Isso. Queria finalizar o nosso podcast, agradecer vocês que acompanharam até o final, né? Lembrá-los aí de ativar o sininho, comentar, deixar suas dúvidas, não deixem, né, de seguir o canal Davi Ideias, vem muito episódio de podcast aí legal. Agradeço demais quem ficou até o final. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, galera!